Bom, pessoal, vamos retornando aqui para a gente terminar a nossa aula. Espero que vocês estejam gostando, né, de toda a nossa aula aí. Deus abençoe quem está nos acompanhando aí mais uma vez, tá? O pessoal que retornando comigo aí, Deus abençoe mais uma vez, tá bom, pessoal? Que Cristo abençoe vocês sempre por nos acompanhar nas aulas aí, tá bom? Vamos encerrar com o capítulo 4. Salomão, um rei que pediu sabedoria a Deus. É um dos episódios mais bonitos da Bíblia também, a história de Salomão, tá? Vamos falar dos dados biográficos de Salomão. Salomão, cujo nome significa paz ou pessoa pacífica, né? É também chamado de Gedidias, amado do Senhor, filho de Davi com Betseba, o único. Nasceu em Jerusalém e casou-se com Naamã, além de ter muitas outras mulheres, tá? A paixão dele é aquela menina lá de Cantares, né? Que provavelmente seja a Sulamita aí, né? A menina a Sulamita, que provavelmente foi aquela menina que foi contratada para aquecer Davi no fim da sua morte. Teve irmãos e meio-irmãos, tá? Simeia, Sobabe, Natã, Amon, Quileabe, Absalão, Donito, papapá. Um monte de gente aí, de irmão dele, tá? Ele assume o trono, tá? Diante do seu irmão, que tinha o desejo pelo trono, Davi ordena a coroação de Salomão. Davi, por um tempo, Salomão reinou com seu pai, Davi. Ainda estava vivo, tá? Mas reinou quando Davi estava vivo aí. Estudiosos situam seu governo entre os anos 970 a 930 a.C., ou seja, 40 anos também de reinado. Prestes a morrer, Davi o chamou aconselhando-o a guardar os seus mandamentos, atentando para tudo que Moisés dissera. Em parte, pessoal, Salomão até seguiu os passos que Davi orientou ele, porque ele escreve o livro de Provérbios. E o livro de Provérbios, nós falando da hermenêutica agora, recente, que o livro de Provérbios é a prática da lei mosaica, né? A lei mosaica citava uma regra e ela é cumprida, e a forma de se cumprir essa regra, essa lei, Provérbios fala ela. Então, Provérbios é o livro do cumprimento moral e ético da regra de Moisés, tá? Então, o que acontece? Ele vai orar e pede a Deus que ajude. E aí Salomão, quando estava em Gibeão para oferecer sacrifício, o Senhor apareceu a Salomão em sonho. E Deus faz aquela pergunta que qualquer um de nós quer que Deus fale para a gente, né? Peça o que quiseres que eu te darei, né? Peça para mim qualquer coisa que eu vou te dar. Ô irmão, se Deus faz essa pergunta para mim, irmão... se Jesus aparece e faz essa pergunta para mim hoje, hein? Em plena pandemia, se Deus faz essa pergunta para nós, irmão, né? E ele perguntou para Salomão: Salomão, o que você quer, Salomão? Peça o que você quiser que eu te dou. A resposta dada para Salomão agradou grandemente ao Senhor. Ele pediu que o Senhor me dê graça para entrar e sair no meio do teu povo. Olha que oração simples, né? Oração simples e sincera. E a Bíblia diz que foi concedido a ele esse pedido, e Deus disse: além disso, vou te dar riquezas, glória e uma diferenciação única como rei entre todos os que existem e existiram naquela época, né? Então, ou seja, Deus atendeu o pedido dele de dar a ele sabedoria, de entrar e sair no meio do povo como rei e juiz também, né? E também deu a ele riquezas e glória. A Bíblia diz, pessoal, que ele era muito rico, tá? Imediatamente o novo rei foi a Jerusalém, colocou-se diante da arca e com o ser do Senhor e ofereceu o sacrifício naquele episódio. Aí vem aquela causa, né, difícil, que é o primeiro teste de paciência. Lembra que eu falei lá atrás de Saul? Todo rei passa pelo teste de paciência. Saul passou por 7 dias, Davi por 20 anos e agora Saul por um episódio de horas, né? Uma causa difícil. E aí você sabe a história, que ele julga a causa das mulheres, né? E 2 prostitutas, ambas com filhos, um menino morre, e quem estava com a verdade? Aí ele vai distinguir, né? Dizendo assim: olha, corta o menino no meio e dá para a mãe, dá para cada uma. A mãe verdadeira logo citou: não faça isso, dê a ela o menino. E ele na hora reconheceu que era a mãe verdadeira que cedeu a criança, e assim a história foi desfecha, e ele ganhou muito mérito, né, diante do povo com aquele episódio. Depois vai ser manifestada aí a riqueza dele, tá? Ele era muito rico, pessoal, muito rico mesmo, tá? A diferença de Davi com Salomão é que Davi guerreou, Salomão fez parceria. Então Salomão fazia parceria, eles exportavam madeira, eles exportavam mármore, exportavam muita coisa. Até macacos eles exportavam, tá? Cavalos.
Ele mandou buscar as éguas do Egito, que a Bíblia diz que era éguas do sangue puro. Dá a mensagem isso aqui, viu? Éguas de sangue puro, ele mandou buscar para o seu aras, né? De animais e tudo. Então era um homem muito rico, muito afamado, tá? Ele dividiu a estratégia, ele dividiu a terra em 12 distritos e nomeou 12 príncipes para governar sobre eles. O povo de Israel gozou de paz e habitou em segurança por 40 anos. Grandes e imponentes construções surgiram, sendo uma delas o templo. O que acontece? Com riqueza de detalhes, o autor descreve a fineza com que a casa dos bosques do Líbano foi levantada. 1 de Reis 7. Tremenda essa passagem aqui. É importante ressaltar que Salomão fez dos estrangeiros mão de obra escrava, o que não ocorria com os que pertenciam a Israel. Ele não cobrava imposto do povo de Israel, diferente de Saul. Então ele fez muita parceria, fez dos estrangeiros escravos trabalhar, né? E, enfim, ele honrou Israel. Ele honrou o nome do seu pai, honrou o nome de Israel. Ele pecou, mas no seu governo, o que ele pôde fazer de honrar, ele honrou. E faz uma das orações mais, né, ousadas da época, porque é ele que ora a Deus pedindo para que o ímpio, para que o gentio, se entrasse no templo, fosse recebido por Deus e tivesse a sua oração, que Deus escutasse a oração do estrangeiro. Ele está mostrando aí que Deus salvaria os gentios, Deus mostrando para ele que salvaria os gentios, tá? Então ele faz, Deus, se o estrangeiro entrar aqui, ouça a oração dele, tá? Por causa dessa oração de Salomão, nós podemos ter, né, acesso hoje aqui, claro, dentro de todo um projeto, né, dentro de uma espiral hermenêutica aí, mas nós fazemos parte do projeto de Deus devido a uma das orações de Salomão também. E faz aquela oração, né? Se o teu povo que se chama pelo teu nome se humilhar e orar, atende eles. Aí Deus responde, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e se arrepender dos seus maus caminhos, eu ouvirei do céu, perdoarei seus pecados, sararei a sua terra. Uma das orações mais lindas e uma das respostas mais belas e verdadeiras que Deus deu para Salomão, né? Esse episódio que é tema de congressos e congressos aí, tá? E é por causa da oração de Salomão, tá? O homem era muito rico. Conta a história que a rainha de Sabá fez teste com ele, foi fazer teste e levou para ele. Olha o que diz a tradição judaica. Ela foi fazer teste com ele e para saber da sabedoria dele. Ela chegou e ficou encantada com o seu palácio, com a sua riqueza. A história conta que ela levou uma carruagem de ouro, voltou para casa com 10 caminhões de ouro. Olha para você ver. Ela levou uma carruagemzinha de ouro para dar de presente, voltou com 10 caminhões, equivalente a 10 caminhões de ouro, com navios mercantis de ouro. Ela leva para você de presente. E o que ela fez? A história conta que ela pegou uma flor, no país dela, os artifícios eram muito profissionais. Então eles fizeram uma flor parecida, uma réplica de uma flor verdadeira. E ela apresentou Salomão. E falou, Salomão, eu vou testar sua sabedoria, nós vamos fazer aliança, mas se eu comprovar que você é sábio, qual dessas flores é verdadeira? E a história conta que Salomão ficou olhando, e gente, a tradição diz que quem olhava a flor, ninguém conseguia distinguir qual era verdadeira e qual era falsa, devido à pureza dos artifícios. E aí ele, naquele momento, orou a Deus, e a história conta que entrou uma abelha dentro da sala onde eles estavam e pousou na primeira flor e não permaneceu, pousou na segunda flor que estava na mão da rainha de Sabá, que estava nas costas dela assim, pousou na mão dela e permaneceu. Ele falou assim, a flor verdadeira é a qual a abelha está fixada. E ela ficou encantada, né, com essa sabedoria de Salomão e doou ele um caminhãozinho de ouro, ele mandou 10 de volta para ela. Então, tamanha riqueza desse homem está descrita aí em 1 de Reis 9, 2 de Crônicas 8, tá? Você vai ver essa prosperidade e o nível que a diplomacia internacional foi um dos marcos do reinado de Salomão. As parcerias com os países vizinhos. Ele estabeleceu contato com reis de várias nações, entendendo assim que seu poder político e econômico, tá? Estendendo seu poder político e econômico. Chegou a casar-se com filhas dessas autoridades, como foi o caso da filha de Faraó do Egito. Casou até com a filha de Faraó. Misericórdia. O homem ficou ricaço, né? E fez muita parceria. Por causa dessas parcerias, ele teve aí 970 mulheres, entre 300 mulheres, né, e o restante tudo concubinas, tá? Todas concubinas que trabalhavam no palácio e serviam a ele, e outras foram 300 mulheres diretamente dele. Mas ele amou só uma, tá, gente? Ele amou só uma, que era a Sulamita do livro de Cantares, que ele se declara para ela lá. Além de todo o ouro conquistado, possui 40 mil cavalos. Eu falei dos cavalos egípcios, das éguas de Faraó, de sangue puro. Embora alguns manuscritos apresentem 4.000 e 1.400 carruagens.
Sob suas ordens estavam 12.000 cavaleiros e era detentor de uma grande frota de navios. Eu disse, ele exportava. Está aí em 1 de Reis 4:26 e em diante tem umas referências. Exportava madeira, exportava pedra, exportava tudo. O templo foi ornamentado pelas exportações. Digno de nota também citar o trono de marfim, tá? Que ele fez aí. Tá? E o declínio foi quando ele recomeçou sua trajetória real pedindo sabedoria de Deus e infelizmente começou a sucumbir diante da idolatria e do envolvimento com mulheres ímpias. A recomendação divina era dada para não fazer isso, né? E o próprio Salomão se encarregou de edificar templos para que essas mulheres fizessem suas oferendas e seus ídolos dentro do país. Tá? O primeiro casamento arranjado por questões políticas foi com a filha de Faraó, o rei do Egito, e mais tarde ele mesmo considerou construiu uma casa para ela longe do templo para que este não fosse profanado. Ele começou a colocar templos pagãos dentro do povo de Israel para honrar essas mulheres aí. Salomão morreu após governar Israel por 40 anos e foi sepultado na cidade de Davi. Seu filho Roboão, em seu lugar, assumiu o reino em seu lugar, e a partir de então uma nova configuração política surgira, com cenas tristes que culminaram em estrondoso sofrimento da nação até então unida sob as ordens, a liderança e o poderio de um único rei. Esse Roboão, esse menino é o pior da história. Esse Roboão e o tal de Jeroboão, irmãos, é os piores da história, rei de Israel. Esses dois eram endemoniados, esses dois estavam com um capeta no corpo, porque raça ruim desses meninos eram esses filhos de Salomão, né? Mas infelizmente, né, não teve, no final da vida não teve muitos exemplos para dar. E aí eu encerro dizendo para você o seguinte: você quer ver sobre a vida de Salomão? Leia os 3 livros que ele escreveu: Eclesiastes, Cantares e Provérbios. Provérbios é o início da vida. O início do reinado dele é de Provérbios. É ética moral, ética política, ética econômica, tudo. Provérbios. Na segunda fase, ele está apaixonado, né? Aliás, na primeira fase é Cantares, gente, desculpa. Na primeira fase é Cantares. Está apaixonado pela menina, casa, vai assumir trono e tal. Ela se apaixona por ele, faz umas gracinhas com ele lá, enfim. Segundo, o Provérbios, ele está reinando com sabedoria. E no último livro, Eclesiastes, quando ele escreve Pensamento debaixo do sol, quando ele vai lamentar a vida, porque ele olha tudo para trás, ele olha tudo que ele construiu e fala assim: olha, isso aqui não vale nada. Se eu morrer sem Deus, isso aqui não vale nada para mim. Tá? Ele viu que tudo que ele conquistou, o pecado foi consumindo tudo. Então, o último declínio da sua vida, ele escreve, o último livro que ele escreve, ele está se lamentando pelos feitos, os maus feitos da vida. Tá? São as 3 fases da vida de Salomão: Cantares, Provérbios e Eclesiastes. Pessoal, eu vou encerrar por aqui. Semana que vem eu falo sobre o formoso templo de Salomão. Não vou falar hoje porque eu quero falar sobre o templo em especial. Esse templo merece uma nota maior para ele aí, tá bom? Que Deus abençoe vocês por essa aula maravilhosa, por ter me acompanhado. Desculpa aí as falhas no WhatsApp, passou uns minutinhos do WhatsApp que vai ficar em silêncio aí, mas vocês desconsideram. Enfim, tá? Desculpa aí a internet caindo, mas enfim, essas coisas acontecem, tá? Hoje eu estou em casa aqui e essas coisas acontecem. Mas enfim, a nossa aula eu tenho certeza que foi proveitosa, deu pra gente falar muita coisa. Leia bastante esse livro tem muito conteúdo, tá? Não dá pra me falar tudo aqui, tem muito conteúdo. Mesmo que fosse presencial, não daria para falar tudo para vocês, mas é um livro fascinante, o livro histórico. Semana que vem nós vamos falar do formoso templo, tá? O desejo de Davi, a construção, tá? A visão detalhada, vai ter a imagem aí, é um negócio fenomenal, tá? As medidas. Depois nós vamos falar o véu, o pátio, vamos falar tudo sobre o templo. Por isso que eu quero deixar um tempo maior para ele aqui, para vocês verem qual que é a diferença do templo de Salomão com o templo de Edir Macedo, né? E vamos falar de todos os elementos aqui, você vai ver que é bênção, muita coisa boa. Não perca a aula de sexta-feira que vem, tá, pessoal? Em nome de Jesus estaremos aqui. Se Deus abençoar, a gente faz presencial. Se não, a gente faz online aqui, com ênfase no templo de Salomão, e Deus vai nos dar vitória. Eu quero orar por você, agradecer a Deus pela sua vida, tá? E para que Deus te guarde dessa pandemia aqui. Amém. Glória, só maravilha, só maravilha. É isso aí, presbítero Milson. Esse livro é só bênção, só maravilha das nossas vidas, tá bom? Vamos orar? Vamos orar em nome de Jesus. Senhor Deus, eu te agradeço pela vida dos ibadianos de Bom Despacho, Moema, Engenho, toda a região, todo o campo de Bom Despacho. Continua abençoando, dando vitória. Abençoa o pastor Elvio, o pastor Jadir, o pastor Pedro, que estão na batalha ali na frente, pastor Daniel, os vice-presidentes, enfim, todos os obreiros ali do campo, Senhor eterno, que estão na peleja, estão na batalha, na frente, que o Senhor os guarde. Abençoe os ibadianos em especial, que estão participando conosco das aulas, os que estão ouvindo pelo áudio, aí no trabalho, no carro, na viagem, enfim, que o Senhor dê a graça, guarde no caminho, Senhor, que o Senhor dê vitória para cada um, que essas palavras que nós pronunciamos aqui, que os conselhos que nós demos aqui hoje, faça valer sobre as nossas vidas, ó Pai, na vida de cada ibadiano, e que sexta-feira que vem possamos estar aqui para glorificar o Teu nome, falando do templo e de coisa boa,
que este livro vai continuar nos trazendo com certeza. Pai, dê vitória, usa cada um nesse final de semana de forma vitoriosa e abençoada. Essa é a minha oração e meu agradecimento em nome de Jesus. Amém. Pessoal, Deus abençoe. Muito obrigado a todos que participaram comigo. E não vou citar nome de novo para não ficar cansativo, mas Deus abençoe os ibadianos, tá? Fica firme na presença do Senhor. E sexta-feira que vem, se não tiver presencial, estamos aqui de novo online para glorificar o nome de Jesus e vamos falar do templo. Coisa linda, viu, gente, que eu vou trazer para você. Vou preparar uma aula especial sobre o templo aqui semana que vem. Vamos gastar um tempinho a mais com ele, mas nós vamos falar sobre o templo. Vocês vão ver que coisa tremenda que nós vamos trazer para vocês aqui, tá bom? Aguardo vocês. Fiquem na paz em nome de Jesus. Até sexta-feira que vem, se Deus assim quiser. Fique com Deus, gente. Até mais.